Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso de número 28. Romanos 8, 28. Coloca na tela, por favor. Isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode ler aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco. É o que nós te pedimos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a força e a postura que precisamos ter para enfrentarmos os desconfortos, os desafios ao longo da nossa trajetória. Esse é um texto que diz que todas as coisas cooperam. Em algumas traduções, o contexto geral cooperam juntas. Todas as coisas que te acontecem, elas juntas cooperam uma com as outras, na vida daqueles que amam a Deus, na vida daqueles que estão cumprindo o propósito de Deus. É muito importante nós olharmos a nossa vida de uma forma um pouco mais ampla e pararmos de olhar apenas aquilo que acontece no momento isolado. Esse texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos entender que se avaliarmos apenas os fatos isolados, podemos perder a visão correta daquilo que está acontecendo. Muitas vezes, se olharmos apenas um fato isolado, parece que ele é mau. Mas se esperarmos um pouco mais, unirmos um fato ao outro, nós vamos notar que Deus está no controle de todas as coisas, nos protegendo, nos guardando. E aquilo que você achava ser um problema, ser algo ruim quando aconteceu, se você esperar um pouco mais, você acaba descobrindo que, na verdade, aquilo era algo que Deus estava montando para te defender de uma situação muito pior. Então a Bíblia é bem clara em dizer que todas as coisas, ou seja, todas elas juntas, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, todas as vezes que nós enfrentamos um desconforto, nós tentamos fugir dele. E por fugirmos dele, nem sempre conseguimos extrair dele a lição que ele vinha nos trazer. Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aquilo que eu estou enfrentando ou que eu vou enfrentar não tem autorização para me destruir. O que eu preciso é estar atento que Deus está no controle da minha vida e fazer uma leitura de qual o motivo pelo qual esse desconforto chegou a mim. Eu separei algumas coisas, por quê? Porque grande parte das pessoas, nós vivemos num ambiente cujo qual todas as vezes que aparece uma oposição, parece que o propósito da oposição é nos separar, é nos afastar daquele ambiente. Então, se eu estou enfrentando uma crise no meu casamento, a primeira coisa que eu penso é o quê? Eu preciso me separar. Se eu estou enfrentando uma perseguição no meu emprego, eu jamais, ou vou ter muita dificuldade de entender que aquela perseguição pode ser um objeto, pode ser uma forma, melhor dizendo, que Deus está usando para me lançar para cima. Eu não sei se você já reparou, todas as vezes que nós falamos do mal, o mal está sempre em baixo.
Já viu que a expressão inferno sempre dá uma conotação de que é para baixo? E o bem, Deus, o Todo-Poderoso, está sempre em cima. Então, todas as vezes que Deus entrar contra você, Ele te joga para baixo. Mas todas as vezes que o diabo tentar contra você, ele te joga para cima. É assim. Conseguimos enxergar, no momento de adversidade, que aquilo está acontecendo para o nosso bem, não é muito fácil. Então é por isso que, se temos um ambiente que começa a criar um desconforto em nós, nós corremos o risco de buscarmos uma fuga dele. Então eu estou sempre fugindo daquilo que me gera desconforto. E aí eu nunca consigo chegar em lugar nenhum, porque eu nunca aprendo nada, porque todas as vezes que eu tenho desconforto, eu fujo do desconforto. Eu não estou dizendo que é agradável, não é isso. Eu não estou dizendo que será fácil. Mas se todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o que você está vivendo hoje vai ter que ter o propósito de te abençoar amanhã. É assim que funciona. Por mais dor que tenha te causado até o presente momento. Mas normalmente 3 ambientes, e eu peguei isso para mostrar a vocês. Normalmente o conforto vem na nossa direção trazido por 3 mensageiros. Deixa eu colocar assim. E aí eu queria que colocasse na tela Daniel capítulo 1, verso de número 2. Preste atenção. Daniel 1, 2. O Senhor lhe entregou, Senhor com letra maiúscula, o que indica que é Deus. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Preste atenção. Nós temos um momento altamente desconfortável do povo de Deus. Não é o único, inúmeras vezes. Egípcios, assírios, babilônicos, hititas, filisteus, cananeus, foram usados como objeto de correção para o povo de Deus. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sede zeloso e arrepende-te, é o que disse Deus a respeito do seu povo. O castigo que vem sobre nós vindo de Deus, e se você acha que Deus não castiga, Ele castiga. Só que o castigo vindo de Deus é chamado disciplina. Ele não vem para te destruir, Ele vem para te reposicionar. É assim que funciona. E mais uma vez, Deus vai usar uma nação para corrigir seu povo. Uma coisa importante nós entendemos é que às vezes vamos viver um momento de desconforto por aquilo que fizemos de errado. Aquilo que fazemos ou fizemos de errado vão gerar desconfortos em nós? Sim. Então, quando eu estou vivendo um desconforto, eu preciso entender por que eu estou vivendo esse momento ruim. Por que eu estou vivendo esse momento de adversidade? Para que eu consiga entender o que está me acontecendo. Pastor, o que Daniel fez de errado? Ele não fez nada de errado, mas ele pertence a um povo cujo qual o rei tem se portado indignamente. Então, inevitavelmente, ele faz parte desse ambiente de correção. O desconforto que ele está vivendo é um desconforto trazido pelo erro. E todas as vezes que o desconforto é trazido pelo erro, ele tem a intenção de trazer uma mensagem para mim e para você. Mude de postura. Tem pessoas que querem orar para corrigir desconfortos, problemas trazidos por erros e não conseguem entender por que as coisas não se solucionam. Porque, na verdade, antes de orar para que as coisas se ajustem, você precisa saber por que é que elas se desajustaram.
Você precisa descobrir de onde é que está vindo essa força. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o desconforto vem para me ensinar alguma coisa. Eu tenho que entender isso. Então o que eu faço? Eu vou para a campanha, eu vou subir o monte, eu vou fazer orações, eu vou caminhar em tudo isso. Tá certo? Isso é muito legal, mas dê uma olhada quanto tempo você tem orado. Dê uma olhada há quanto tempo você está vivendo esse desconforto, essa humilhação. Será que Deus não tem ouvido a sua oração? Por que é que as coisas não mudam? Será que você não precisa um pouco mais de oração? Do que oração? Tirar um tempo, né, para tentar entender de onde é que está vindo esse desconforto, que até hoje não conseguiu te ensinar a lição que você precisa? Então eu continuo orando a Deus para que Deus mude uma situação, quando na verdade o que tem que mudar não é a situação, sou eu. Então enquanto eu não mudo, a situação não muda. Eu preciso entender isso. Então o desconforto muitas vezes, o que ele faz? Se eu não souber quem ele é de verdade ou que mensagem ele vem trazer, eu posso tomar uma postura ruim, errada no que diz respeito a ele. Então eu vou continuar indo à igreja, eu vou até para o céu, eu só não vou conseguir me livrar do desconforto daqui, porque eu não mudo. Então meu casamento não muda, minhas finanças não mudam, meu relacionamento com Deus não muda, as coisas não mudam. Por quê? Porque quem precisa mudar não são as coisas, sou eu, mas eu não consigo enxergar, porque eu não sei fazer a leitura daquilo que está acontecendo comigo. Então, eu vou culpar o diabo, eu vou culpar o governo, eu vou culpar o pastor, eu vou culpar o vizinho, eu vou culpar alguém. Entende? Porque você precisa fazer a leitura. Provavelmente daqui uns dias eu vou mudar de casa. Eu vou sair de onde eu moro para morar em outro local. Simplesmente por quê? Porque eu estou vivendo um desconforto com algumas situações onde eu estou morando. E por que é que eu estou vivendo esse desconforto? O que é que eu estou fazendo de errado? Às vezes a gente tem que se perguntar se aquilo que está acontecendo ali, na verdade, não é Deus tentando nos tirar daquele ambiente, para nos levar para outro. Não estou colocando a culpa em nada, não é nada disso. Eu só estou mostrando a você que um desconforto, ele traz consigo uma mensagem. E se nós não entendermos isso, né, nós teremos problema. E aqui a primeira mensagem é: vocês fizeram algo de errado. Salmo 136. 136 ou 37? O povo indo para o cativeiro. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sabe para onde eles estão indo? Para Nabucodonosor. É essa história aí. Mas o 126 diz: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, nós estávamos como quem sonha. Eles foram apenas para quê? Para viver algo confortável lá? É lógico que não. Para destruí-los? Não. Para reposicioná-lo, para que o povo aprendesse com aquela lição. Então não fuja dos desconfortos antes de tentar saber que mensagem eles estão trazendo para você. Então tem gente que vai viver dor, desconforto e humilhação porque anda fazendo coisas erradas. Coloca dinheiro em lugares errados, emoções em lugares errados, amizades em lugares errados, fé em lugares errados, certo? Coloca segredos em lugares errados. Então, inevitavelmente, você acaba vivendo problemas, desconfortos cujos quais você mesmo causou. Mas esse não é o único, nós temos mais um modelo. Capítulo 6 ainda de Daniel, verso 4. Vamos lá. 6:4 de Daniel. Está difícil, hein, irmão? Não, é 6:4, não é 4:6.
Posso ler aqui então? Travou, irmão? Foi. Ele aperta, mas não vai. Esse computador não tem mais memória, ele tem uma vaga lembrança. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Preste atenção. O segundo motivo pelo qual você pode enfrentar desconfortos, perseguições, por inveja e por ciúme. Se você pode enfrentar desconforto por fazer coisas erradas, você também precisa estar preparado para enfrentá-lo quando você faz coisas certas. Daniel agora começa a receber perseguição. Estão procurando contra ele alguma coisa errada e não acham. E por que é que ele está sendo perseguido? Qual é o desconforto que ele está vivendo? Ele está vivendo o desconforto de estar vencendo. É o desconforto dos vencedores. Ele está vivendo o desconforto das pessoas que se posicionam bem, que resolvem estudar, que resolvem aprender, que resolvem crescer, que resolvem expandir, que resolvem construir, que resolvem empreender. Ele está vivendo o desconforto das pessoas que descobriram que vieram a este mundo para resolver problemas, para ajudarem outras pessoas e que esperam desse estilo de vida um ambiente cujo qual não tenha perseguição. Amadureça. Amadureça e descubra que nesse mundo teremos aflições, quer cometamos erros, quer não cometamos erros. As aflições virão de qualquer forma, porque nesse mundo teremos aflições. Ah, pastor, eu faço tudo certo, por que as pessoas me perseguem? Eu estou sempre querendo ajudar. Ah, pastor, eu estou na minha, eu só estudo, eu trabalho, eu não me meto na vida de ninguém. Que história é essa? Você está achando que você é perseguido por pessoas? Você é perseguido por Satanás. Você está achando que são pessoas que são seus adversários? Não são, não. Os nossos adversários e as batalhas que enfrentamos são nas regiões celestiais. Então você deve fazer tudo certo, sim, mas isso não é garantia que você não vai ser perseguido, você não vai enfrentar. Então aprenda a viver com os desconfortos de seus erros, para que você obtenha, através deles, mudanças. Mas aprenda a viver com os desconfortos da inveja, para que você se torne alguém adaptado a lidar com esse tipo de perseguição, com gente dizendo coisas que você não faz, levantando falso contra você. Onde? Em qualquer lugar que você estiver, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo e no seu ambiente de fé também. O lugar que tiver gente, pessoas serão usadas. E você pode fugir disso. Porque você tem um problema no emprego, então eu tenho que ir embora desse emprego, porque então vá embora do emprego, tá certo. Ah, essa pessoa que eu estou lidando é muito desafiadora, então vá embora e não aprenda a lidar com pessoas desafiadoras. Ah, porque fulano é muito nervoso, então vá embora e não aprenda a lidar com pessoas desequilibradas e nervosas. Vá embora, você tem todo o direito de não aprender as lições. É assim que funciona. Eu quero fugir do desconforto, então eu vou embora. Mas eu não vou parar em lugar nenhum, eu não vou conviver com ninguém, porque todas as vezes que um desconforto vier até mim, sabe o que eu faço? Eu vou fugir dele. Não é isso. Se eu faço errado, eu vou colher o fruto do errado, e eu tenho o desconforto causado pelos meus erros.
Se eu acerto, eu vou ter o desconforto causado pelo meu acerto, pela minha proatividade, pela minha maneira boa, certo, e fácil de viver. Porque quando eu facilitei a minha vida, sabe o que eu fiz? Eu criei um problema para os outros. Porque aí eu mostrei para eles que dava para viver bem com aquele dinheiro, dava para ser feliz morando naquele lugar. Dava. Então, inevitavelmente, eu vou ter esse tipo de desconforto, inveja e ciúme. Pessoas vão causar desconforto para você. É assim. O terceiro motivo pelo qual você pode viver desconforto, capítulo 6, verso 7. Vê se dá aí, irmão. 3 versículos na frente. Isso. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, certo? Que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Terceiro motivo que você precisa estar preparado para ser perseguido e para enfrentar desconforto. Quando as pessoas descobrirem que Deus está andando com você. Quando as pessoas descobrirem que a mão de Deus está estendida sobre você e que tudo que você colocar a mão prospera e que tudo que você faz, Deus envia anjo, arcanjo, querubim, quem quer que seja para te defender, pronto. Olha só. Daniel foi parar na Babilônia por causa dos erros dos seus pais. Está colhendo o que alguém plantou. Não interessa se foi você. Não interessa. Você sabe muito bem disso. Dívidas que não foi você que contraiu e hoje é você que está pagando. Irresponsabilidade de seus pais que hoje caíram e sobrou para você. Essa é uma verdade. Está assim de gente, ó. Hoje vivendo desconfortos porque o outro não teve responsabilidade nenhuma. Engravidou você num relacionamento extraconjugal, não tinha condições de criar você, deu você para aqui, para ali, para lá. Esse dia eu vi algumas pessoas indo embora da minha vida e eu comecei a me lamentar. E Deus nitidamente falou comigo, Lu. Querido, o teu pai e a tua mãe foram embora e você está com 55 anos. Se no momento que você dependia das pessoas, as pessoas foram embora e eu guardei você esse tempo todo, você está reclamando de quê agora? Eu olhei, recompus minhas forças e falei, estamos juntos. Mas é verdade. Nós precisamos entender isso. Aqui, os homens descobriram, olharam a vida de Daniel, não tem erro para criar perseguição. Tem inveja que criou perseguição, mas também não deu certo. Persegue o cara e todas as vezes que o cara é perseguido, ele cresce. O maior império do mundo, o maior império que já pisou essa terra, o Império Babilônico, descrito pelo próprio Deus na cabeça da estátua do Nabucodonosor, caiu e Daniel ficou no governo do império que veio depois. Olha só. Então agora, já que ele não comete erro, e não adianta invejar o cara, porque o cara aprendeu a viver com isso, então nós vamos tentar impedir com que ele acione a sua fé. Então está aí, o texto que li. Os homens dizem, não, ele adora a Deus, só pode ser Deus. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados para sermos perseguidos por amor de seu nome. Isso também vai te causar desconforto. Certo? A pessoa vai te chamar de retrógrado, de ultrapassado, vai falar uma série de coisas a seu respeito. Essa é a grande verdade. Vão te perseguir e gerar desconforto só por causa dos resultados que você tem
pelo que Deus faz na sua vida. Irmão, não sei o que Deus tem feito por você. Eu não sei como é que Ele tem agido a seu respeito. Mas você pode ter certeza que isso gera um nível de desconforto tão grande nas pessoas que elas vão tentar, né, criar um desconforto para você. Esse é o terceiro motivo. Mas, pastor, qual foi o motivo do sucesso, então, de Daniel? E agora eu vou ler um texto grande e vou terminar já já. Mas vamos lá. Vou ler o salteado para ficar fácil. Daniel capítulo 1, verso 4. Volta lá. Daniel 1, 4. Jovens, sem nenhum defeito, certo? De boa aparência, instruídos em toda, doutos em, versados no, e que fossem competentes para assistirem no palácio e lhes ensinassem, e a língua dos, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele, lê agora, e que assim, então eles iam estudar durante quanto tempo? E depois eles fariam uma o quê? Uma prova. Depois de 3 anos eles fariam uma prova. Mas eles foram selecionados, lembram? Não podia ter defeito físico. Tinha que ser bonito. Instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendido e que tivesse habilidade para assistir no palácio isso, eles já passaram por um processo seletivo. E agora eles vão estudar durante 3 anos. Verso 17. Põe o 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura mas deu inteligência de todas olha para mim aqui. Quem eram os 4? Vamos lá, pode falar o que você quiser, quer o nome dos judeus ou quer babilônico? Fica mais fácil o babilônico, né? Vamos lá, o nome de um. Não, mas aí você falou, não. Se é para falar babilônico, fala os 4 babilônicos. Se é para falar judeu, agora eu peguei a igreja. Porque você acostumou a falar Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Mas como é que era o nome de Daniel? Isso aí, agora sim. Então, quantos? Ora os 4, Deus deu. Quem é que está dando? Quem é que é com eles na Babilônia? Quem é que é com eles na Babilônia? Eles queriam estar na Babilônia, mas eles estavam. Eles queriam estar, mas eles estavam. Então não interessa para onde a vida te levar, leve Deus como seu companheiro de viagem. Porque se Deus estiver com você, a Babilônia, o Egito, a Síria, onde você estiver, o deserto ou o manancial, vai ter que se abrir para você prosperar e crescer. Você consegue entender? Lá, está lá, os 4 garotos equipados, mas a Daniel ainda teve um bônus. O cara entende as visões, o cara estava bonito na fotografia. Sim ou não? Verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Verso 19. Então o rei falou-lhes, e entre todos, note que a prova é oral e é com Nabucodonosor. Certo? O rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como. Agora vocês descobriram aí o nome dos 4. Certo? Daniel. Isso. Olha só, versículo de número 21. Não, 20, perdão.
em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os encantadores que havia em todo o seu. Verso 21, Daniel continuou até o primeiro ano do rei. Preste atenção. Por que é, e aqui eu estou falando de Daniel, né? Vou deixar os rapazes de fora. Por que é? O que ele tinha de especial? Nós vimos que ele tinha uma boa aparência, que ele foi testado, é verdade, escolhido. Ele vai para a Babilônia. Na Babilônia ele tem uma postura um pouco diferenciada, é verdade. Ele vai estudar. É isso que ele faz durante 3 anos. Eles não vão fazer nada, a não ser estudar. E durante esses 3 anos estudando, eles conseguem se tornar os melhores alunos. E não há indício nenhum de que eles usaram um poder sobrenatural para fazer isso. O que acontece com esses rapazes é que eles entenderam que tem batalhas que são físicas, materiais. Tem batalhas que são emocionais. E tem batalhas que são espirituais. Existem falhas e erros que você vai cometer, que você poderia parar de cometer se investisse um pouco mais de conhecimento em você. Tem muita gente que tem problema financeiro e não tem nada a ver com o emocional, não tem nada a ver com o espiritual, tem a ver com preguiça. Tem a ver com falta de qualificação para conseguir um espaço no mercado onde ele consiga, né, um recurso que atenda às suas demandas. Então, eu preciso estar pronto para viver neste ambiente. Eu preciso estar preparado nesta área material. Porque está assim de gente que não frequenta uma igreja e que é muito bem atendido na área financeira. E não vem com essa história que o devorador vai roubar o dinheiro de quem não é crente, porque está assim de gente que não é crente, cheio da grana. E sabe por que ele é cheio da grana? Porque administra bem. Porque conseguiu fazer coisas, então não vem com essa conversa fiada para cima de mim, não. Pode ter um caso isolado que o devorador vai lá. Essa é a verdade. E grande parte das pessoas não investem em nada nessa área porque não entendem que desconfortos causados por este tipo de necessidade também podem ser trazidos por erros. Que diz para você, querido, vai estudar, vai se preparar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai evoluir, vai. E não vai, porque não consegue enxergar. Quando nós olhamos aqui, nós também aprendemos que vamos enfrentar batalhas emocionais, situações que envolvem problemas, quer com dinheiro, com compulsões para gastar por uma série de coisas, ou questões emocionais que envolvam você em qualquer outra área de relacionamento, e que são batalhas que são enfrentadas no ambiente emocional. E que você precisa investir nisso. Até hoje, gente, século 21, a maioria de nós achamos que psiquiatra é um médico para doido. Onde já se viu isso? Quando nós tivermos a nossa igreja lá, eu vou colocar psiquiatra. Já até encontrei um. Sentei com ele, falei com ele, amigo, tem uns irmãos na igreja que não tem demônio, eu tenho certeza que não tem. Eles são meio doidinhos, mas é só uns ansiolíticos, sapé com uns tarja preta. Uns irmãos, que o demônio nem entra, que ele fica zen. Você está rindo, mas o assunto é sério. Problemas emocionais, está aí Adriano e tantos outros que trabalham, umas pessoas que não têm nada de demônio, precisam cuidar de suas emoções.
Sonhos, aí implica com todo mundo, porque não se realiza em nada. Eu vou viajar, você quer ver? Eu vou viajar. O cara que vai me buscar no aeroporto, ele é cirurgião plástico. Ele encosta, dizia, uma Mercedes, sabe? Ele desce, pega a minha mala, quase me chama de doutor, quase me pega no colo. E o cara, ele é advogado, desembargador, tem lugar que se você pegar o dono da quitanda e pedir ele para tomar conta do banheiro, será que tu não sabes que eu sou o dono da quitanda? Peça outra pessoa. Gente, irmão, que não se realizou, com problemas emocionais até o talo. Aí quer botar na conta do Satanás. Pastor, o diabo está furioso com o meu casamento. O diabo deve ir lá falar com Deus: Senhor, o senhor sabe que eu não me meto naquilo. O senhor sabe que aquilo é doido, se eu for lá, até eu fico doido. Você está rindo, mas é sério. Então você vai ter batalhas emocionais, sim ou não? Dia de tristeza, de angústia. Eu falei isso hoje no comércio. Tem dia que você levanta e encara gigante, maluco. Hoje eu rebento o que vier na vida, glória a Deus. Tem dia que você levanta e diz: meu Deus do céu, não vai dar nada certo. Terra de anão você está fugindo. Porque você é gente. É ou não é? Não é? É assim que funciona? É ou não é? Mas você tem que cuidar das suas emoções. Às vezes eu me vejo envolto em tanta coisa, eu falo de mim mesmo, estou pregando para você, não estou falando mal de você, não. Tem dia que eu levanto e falo assim: eu não estou aguentando mais não, o senhor não podia voltar hoje? Olha que egoísmo, não era para eu dizer: Senhor, o senhor me leva hoje? Para que voltar para todo mundo, se só eu que estou a fim de ir? Ué, mas não é a verdade? Então está assim de gente que não anda na vida porque sua vida emocional é uma droga, não sabe nada a respeito de si, não respeita o dia ruim dos outros, não consegue sequer delinear ou mapear as pessoas que convivem com você para descrever uma expressão de irritação ou um momento de irritabilidade. Às vezes você tem uma esposa, cara, e ela está fazendo uma tarefa que não gosta. E tu já sabe que ela não gosta, ela só faz porque tem que fazer. Então você vê a expressão da bicha. É de uma escrava, de uma Isaura, fazendo. Então naquele momento você sabe, ela está fazendo porque precisa ser feito, mas ela não estava a fim de fazer. Então você some de perto dela. Não vai lá oferecer ajuda. Fazia a leitura da expressão de um marido que chegou em casa depois de um dia, sabe, que deixou tudo que tinha na rua, voltou para casa só o refil. Se a senhora dá boa noite para ele quer matar a senhora e as crianças. Porque não tem dia assim, sim ou não? Porque pessoas são emocionais. Ao longo da minha vida, eu vivi quase o tempo inteiro vivendo com gente desafiadora. Eu acho que por isso que eu fiquei assim. Eu aprendi a lidar com gente desafiadora. Nunca tive gente fácil do meu lado, era simples. E não dava para fugir, que a gente não tinha família, né, Lu? Que eu estou falando com minha prima aqui, que é família. Quase uma pregação nossa. Está aqui, ó. Foi criada, né? Isso aí mesmo. Forjado no fogo. Uma vida difícil, mas nós sobrevivemos, deu Walking Dead. Viramos zumbi, mas tá, beleza? Hoje não pode nada, tudo. Então tem que estar preparado para essas questões emocionais, para o pessoal te abandonar, falar mal de tu. E isso é fácil de fazer com estranho. Quero ver a tua casa te dando uma pernada, puxando o seu tapete. Cheio de Jason lá nas suas costas. A grande verdade é essa, a gente tem que estar preparado para isso. Não dá para se aborrecer, a vida não pode parar. Tem que aprender a lidar e a controlar. Para isso você precisa de domínio próprio, você precisa de postura para a sua vida emocional. E você precisa entender também que existem batalhas espirituais. Não tem a ver com coisas materiais.
O diabo também tem poder para fechar portas. Ele tem poder para criar problemas. Ah, pastor, ele só trabalha com possessão? Não, ele também trabalha com opressão. Tem gente que ele não pode dominar a mente, mas ele pode apertar as pessoas, aquela angústia, aquele sentimento. Então eu vou fazer um cortezinho aqui, só para sangrar um pouquinho e dividir a dor emocional e a pressão dos infernos com, vai namorar vampiro. Poxa, mas nós temos que entender isso. O mundo espiritual, ele é mais real do que podemos imaginar e nós vamos enfrentar batalhas com ele. E nós precisamos estar, palavra de Deus, oração, jejum, companhias de pessoas espirituais que nos ajudam nessa área, ou nos ajudem nessa área, porque tentações e provações virão de lá. Está aqui o dia que eu preguei para vocês a história do Davizinho com a Batseba. Vai ler lá. Chegou um visitante na casa, você lê o capítulo 11, Davi está sozinho na sacada. Você vê no capítulo 12, com a chegada do profeta, o profeta vê o profético, o que está fora dos olhos físicos. Então o profeta fala com Davi, você não estava sozinho, tinha alguém do seu lado na sacada, mas eu não vi ninguém. Não interessa. Não interessa se você viu. Você acha que não tem um demônio de você quando manda você se masturbar? Você acha que não tem um demônio perto de você quando manda você adulterar? Você acha que não tem? Você está de brincadeira. Será que é porque ele não apareceu chifrudo? Será porque você não sentiu o cheiro do enxofre? Será que é porque ele não se materializou? Será que é por causa disso? Que você não sentiu nenhum arrepio com a presença dele, esperando algo com suas emoções ou algo físico real? Será que é isso? Nós precisamos estar preparados para essas batalhas, irmãos. E pararmos de fugir desses desconfortos. O desconforto é de erro, então eu estou pronto para a mudança. O desconforto é inveja, é ciúme e perseguição, eu estou pronto para resistir e vou continuar. O desconforto é por quê? Porque Deus está comigo, é no mundo espiritual, então beleza, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou aprender a andar com mais alguém. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Nós temos que estar preparados para essas batalhas. E muitas vezes, pasme vocês, eu aqui citei as batalhas físicas, emocionais e espirituais. Às vezes, acontece tudo ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa vem te contar a história e você vê que ela está sendo perseguida porque cometeu erros, ela está sendo perseguida porque está enfrentando ciúmes, e ela está sendo perseguida porque Deus é com ela. Ou às vezes está sendo perseguida porque Deus não está com ela e ela está desprotegida. O mais importante é você entender quem é que está atacando o teu filho. Quem é que está atacando o seu casamento? É o diabo ou você? Com má administração. Quem é que está acabando com o seu casamento, minha senhora? É o dinheiro ou são suas emoções? De onde é que vem o ataque? Qual foi o modelo mental que te ensinaram? Vamos botar tudo na conta do diabo? É bem mais fácil. Eu sei que nem tudo nós teremos resposta. Mas boa parte, nós conseguimos a leitura, ou fazer a leitura pela palavra de Deus. Que Deus abra a sua mente, e a minha também. Todos os dias, eu vivo minhas pressões, meus dilemas, minhas tentações. A maior parte delas acontece quando eu estou sozinho. Quando eu estou sozinho, é que vivo as minhas maiores tentações, as minhas maiores dificuldades. Me aborreço e tenho algum desconforto quando convivo com pessoas.
Às vezes me exalta um pouco, me desequilibro, mas não chega nem perto do que eu penso em fazer quando eu estou sozinho. Dos ataques que recebo quando eu estou só. Pensamentos dos cujos quais eu me envergonho. Tem horas que me dá vontade de estar vivendo no Velho Testamento, onde o pecado era só cometer. Pensar, não olhar. Eu gosto de falar das minhas fraquezas, porque eu aprendi uma coisa: quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Eu estou há 32 anos no Evangelho, limpo, cheio de tentação, cheio de pressões, mas seguro nas mãos de Deus, que me trouxe até aqui, que tem honrado o meu nome. Quem anda comigo sabe quanta honra Deus tem depositado na minha vida e o quanto eu sou grato a Ele. Não sou perfeito. E quando eu vejo um membro da igreja errar, a primeira pessoa que o erro dele mostra, sabe quem é? Eu. É a mim que eu vejo. Vamos sair daqui mais forte. Não vamos nos acovardar e fugir dos desconfortos. Vamos enfrentá-los e tirar todas as lições. Se o desconforto que você está vivendo é para mudança, mude. Se você faz o melhor de si e as pessoas estão te perseguindo, continue fazendo e aprenda a viver com a inveja. Aprenda a viver com essas pressões que não deveriam existir, mas infelizmente elas existem. Se você não tiver, talvez é por causa de uma dessas situações que você saiu da igreja que você estava e está aqui. Que você era tão comprometido que as pessoas te perseguiram e você ficou sufocado. Se não aprendeu a lição lá, aprenda aqui. Aqui também tem gente que vai te perseguir. Aqui também tem gente que vai tentar te neutralizar. Mas se veio para cá, se fortaleça. E fique pronto para o embate. Porque é assim que funciona. Vamos prosseguir, irmãos.